Estamos na minha varanda, a parte mais gostosa da minha casa, onde eu gosto de receber amigos, familiares e aqui na intimidade nos encontrarmos para contarmos casos enfim, aprendermos cada um falar da sua vida e nos entrosarmos da melhor maneira. Então, essa é a minha sala de visitas, mas bastante informal, como eu gosto de ser. Então, por que uma varanda? Porque a varanda faz parte da nossa história aqui. Nós sempre participamos muito da varanda, quer seja da primeira casa dos nossos pais, da segunda casa, depois eu desejei ter a varanda, meus irmãos também têm varandas. E a varanda, para o baiano, é uma situação assim, muito agradável, porque a temperatura fica mais agradável, o vento pode passar entre nós e nos dá assim, certo alívio, certo sabor, até digo que colorido, porque ficamos tão à vontade que podemos até sentir o perfume, enfim, todos esses momentos que são assim valiosos e que recordamos por causa desses detalhes. Então, eu lembraria a primeira varanda da casa dos meus pais, que era uma varanda em L, onde tinha a nossa mesa do café da manhã, do almoço, do jantar, e além de nos reunirmos à mesa, também continuávamos as conversas depois do almoço. Então, saber dos filhos, como é que estavam na escola, quais as facilidades, quais as dificuldades, como estaríamos indo. Então, já que eu estou falando dos filhos aqui, eu sou Maria Alicia, à minha esquerda está Mário, Pedro, Augusto e Agenor. Então, era um momento que também dividimos isso com nossa família. Também aí recebíamos a orientação, a diversão, admoestações, enfim, era um momento realmente não só cultural, mas também um momento onde recebíamos valores, orientações para as nossas vidas. Nessas varandas também programávamos férias, programávamos passeios, programávamos idas para a casa dos tios, de amigos, passar o dia em casa de um, de outro. Enfim, ali que a gente participava da vida, os pais e os filhos e vice-versa. Acredito que essa herança de varanda já tenha vindo até bem mais antiga, porque a casa dos meus avós paternos também tinha varanda, e quem sabe os antecessores dele também, que viveram em engenho, acredito que engenho e Mapele também possivelmente eram casas grandes, mas que também deviam ter essa varanda. Então, por isso eu valorizo tanto a varanda. E posso recordar muitos momentos passados na varanda da Joana Angélica 55, onde moramos inicialmente, e no Boulevard Pedro Veloso Gordilho, uma rua aberta da antiga casa do nosso avô, Pedro Veloso Gordilho e Marieta Gordilho, nossos avós paternos, que da casa deles foi aberta uma rua pela família, e cada filho recebeu ali um lote devidamente medido. Você tem toda a razão, Mana. A varanda era um ambiente, constituía um local em que falava-se sobre o presente e também sobre o passado. Passado que remonta ao ano de 1801, quando o João Pedro Alves de Lima Gordilho, acrescido depois do casamento, constituiu essa grande família à qual pertencemos. Este homem é um senhor de engenho, de grande sucesso,
com uma propriedade muito bem reconhecida e muito bem registrada nos anais da época em que ele viveu. Ele formou 3 filhos advogados, tiveram carreiras brilhantes, um filho médico, com curso de especialização na França, o que, para nós contemporâneos, que estamos falando diante das pessoas que estão envolvidas nessas entrevistas e nesses destaques, surpreende, porque como é que um homem que veio com práticas rurais pôde ter a imaginação suficiente para produzir figuras de tanta qualificação intelectual, 3 filhos advogados com carreiras brilhantes na magistratura baiana, um filho médico, os demais também um empresário de grande sucesso, o mais novo de todos. Então, é uma história que, quando nós remontamos esse passado, nós vamos buscar ali exemplos fidedignos de boa conduta, da forma de conduzir a vida dentro dos valores que nos abastecem e que indicam que caminhos tomar. Esses assuntos todos, devo dizer e lembrar a todos que eles sempre estiveram presentes na nossa vida, marcadamente depois que o nosso pai resolveu fazer a história da família, num livro muito bonito, muito rico de ilustrações, de frases, de beleza e de indicações, chamado Os 200 Anos da Família Gordilho. Quando o papai estava em fase de elaboração desta obra, ele esteve em Brasília trocando ideias comigo, e ele me dizia: meu filho, tem um parente nosso que quer buscar uma origem aristocrática para a nossa família e que ela não tem. Então nós chegamos à conclusão, a um consenso, no sentido de que é muito mais importante do que essa família aristocrática que não existiu, muito mais importante do que isto, era constatar a realidade de um grande empreendedor rural que teve um empreendimento de grande porte, com reconhecimento público de toda a sua época, e que foi capaz de criar uma família com valores que chegaram até todos nós. Continuamos praticando esses valores. E onde é que esses valores nos vieram? Através de que formatos, de que indicações? Através das informações que o papai cultivou. À medida que ele avançava na pesquisa dele, ele se emocionava cada vez mais, quando ele se aprofundava, saía do presente e ia buscando o passado. E ele se emocionava, meus caros irmãos, com a informação de que nada que ele encontrou nesta fase tão remota, nesses 200 e tantos anos agora, na família, trouxe qualquer tipo de desencanto para ele. Pelo contrário, sempre motivo de muita vaidade, de orgulho santo, orgulho que ele conseguiu transferir para todos nós. De sorte que a nossa varanda, nas 2 casas que nós tivemos, na Avenida João Angélica 55 e no Boulevard Pedro Veloso Gordilho, número 1, esses valores foram todos repassados para nós e nós procuramos fazê-los revivificados a cada dia e temos todos nós muita vaidade santa de poder dizer isso para a posteridade. Muito bem, eu sou o terceiro dos filhos de Oswaldo e Celina e temos uma família muito unida. Nós 4, apesar da nossa distância de idade, sempre de 4, 5 anos, mas sempre fomos muito irmanados e cada dia mais, porque já estamos todos com o passar dos anos. Os nossos pais foram realmente pessoas maravilhosas na nossa educação, que se deu em grande parte nas nossas varandas, como estamos vivenciando neste momento. Então, ali, como a nossa mana Maria Alicia enfocou, nós fomos educados, fomos criticados, fomos avaliados, fomos elogiados, enfim, toda a nossa presença em grupo se dava naquele espaço. Era uma varanda muito confortável, porque muito ventilada, com boas cadeiras para se sentar. Havia, inclusive, uma cadeira americana muito simpática, que, se fosse mal sentada, ela caía empurrando a pessoa. Essa marca ficou porque eu presenciei vários caindo através dela. Os nossos pais foram muito felizes,
muito felizes a vida inteira, nos deram marcas importantes da convivência humana. O nosso objetivo principal aqui neste momento é deixar esse legado para as gerações que vêm. Todos nós já temos netos, e brevemente bisnetos, e ninguém sabe onde é que isso vai parar quando nós já não estivermos aqui. Então, é um bom exemplo para que eles conheçam, porque as gerações mais atuais, eu sinto que não estão vivenciando essa experiência da convivência em varanda. É uma convivência muito prática, muito rápida, e nós tivemos essa oportunidade desse outro tipo, esse outro formato de convivência. Interessante trazer essa ideia do espaço físico da varanda, né, como um local de encontro, um local de convivência, de trocas, mas evidentemente que toda essa herança que nós recebemos de informação, de cultura, de conhecimento, de princípios, de valores morais, não se deu exclusivamente na varanda, né? Então, eu queria destacar um outro espaço físico da casa que todos nós conhecemos bem e vivenciamos bastante, que era o gabinete, né? Era no gabinete onde se encontrava um grande acervo de publicações de papai, coleções de clássicos, literatura mundial, e obras de interesse geral, enciclopédia, etc. E, de certo modo, quer dizer, esse espaço do gabinete serviu para criar em nós uma certa reverência à informação, ao conhecimento, à cultura, à valorização disso, que era uma coisa que se sentia presente ali, naquelas capas de livro, naquelas estantes arrumadas, organizadas e tal. E queria destacar esse aspecto, quer dizer, papai, mamãe, como dois pais, né, preceptores que nos inocularam esse gosto pelo conhecimento, pela informação, pela cultura. Mamãe certamente nos encaminhando mais no interesse pela música, pelas artes. Ela, pintora, né, de talento, desenho, uma pintura impressionista de bastante qualidade, né, que ela produziu, certamente aí na casa dos 100, 200 quadros, né? E também a música, né? Mamãe era professora de música e também foi uma grande transmissora de interesse, de curiosidade, nesse campo da música também. Oswaldo e Celina formaram um casal muito amoroso, muito apaixonado e muito querido, esses nossos amados pais. Oswaldo era vizinho de Celina e desde muito cedo revelou assim um amor muito apaixonado por ela, porque ela era realmente muito linda e despertou o interesse de muitos jovens daquela época. Mas a escolha dela realmente foi Oswaldo, e somos gratos a eles pelo acordo entre si, que chegaram ao casamento e resultaram aqui em nós quatro. Então, foi uma mulher que até os 89 anos, quando faleceu, se manteve bela e bonita, amável, querida. Então, não posso deixar de trazer essa informação da beleza do amor deles. Então, esse amado casal, nossos pais, ele era a pessoa mais amorosa, mais carinhosa que eu conheci. Ele se desdobrava de carinho para com a esposa e para com os filhos, embora fosse exigente. Ele realmente era exigente com todos nós. Ele queria o melhor para nós.
mas ele era muito afetuoso, muito carinhoso. Isso foi uma marca muito forte de nosso pai, Oswaldo Gordilho. Já de Celina, muito bonita, vaidosa, sempre muito cuidadosa com sua postura, sempre se apresentava muito bem, mas ela amava muito as pessoas, mas ela não tinha essa demonstração tão forte do afeto e do amor, mas sabemos que ela tinha um grande, imenso amor por todos nós, realmente pelos cuidados que vinham através de outras posturas dela. Então, esses cuidados revelavam o amor que ela não traduzia fisicamente, como, de certa forma, eu herdei também isso. Eu não sou de demonstrar fisicamente, mas dentro de mim eu tenho esse grande amor herdado dela. E eu até lamento não ter sido mais carinhosa com meu pai, porque para corresponder, mas enfim, devido a essa minha herança materna. Olha, nós temos um registro, uma lembrança do nosso pai, que ilustra bem a personalidade dele, o sentimento, a forma, a sensibilidade. Ele, em uma certa época, nós estávamos recolhendo material para publicar um livro póstumo dele, vários escritos, e eu me lembro de ter tido com ele um diálogo que, para mim, foi fascinante. Eu revelava a ele que, depois que eu me estabeleci numa fazenda no interior de Goiás, eu tive que cortar um angelim, que é uma árvore poderosa, uma árvore brasileira do Planalto Central, o angelim pedra, que é a árvore, é a maior sensitiva do mundo. O angelim é a maior sensitiva do mundo. Ela é uma árvore que tem, se você tocar nela na parte acessível, o machado, um serrote, ela sente na copa, na altura da copa ela sente, ou seja, há numa só unidade aquilo que o nosso pai mais nos revelou, que é sensibilidade e firmeza numa só pessoa, numa só unidade. Então ele diz: Pedro, essa árvore deve ser, ou deveria ser, o símbolo da nossa família, porque ela representa muito o tipo de sentimento e de determinação que nós temos imprimido em nossa marcha pela vida. Eu achei isso muito adequado, porque eu via nestes dois pilares da alma humana, a sensibilidade típica nele e a firmeza, a determinação nas escolhas, na caminhada pela vida, duas referências superiores que revelaram bastante a personalidade do nosso pai nesse longo curso em que convivemos. Essa história que o Mano Pedro trouxe à tona sobre o angelino, né, como uma árvore símbolo da natureza de papai, da própria família, a sensibilidade, convivendo com a firmeza, isso me deu vontade de destacar papai como homem público, que foi o que ele foi a maior parte do tempo. Papai teve uma vida na política, junto com o cunhado, Lauro Farane Pedreira de Freitas, né, irmão de mamãe. Papai foi deputado, né, e, numa certa altura, o cunhado, Lauro, candidatou-se ao governo do Estado. Aconteceu aquele acidente que trouxe um trauma imenso para a família toda, né, da morte dele, um acidente de avião. Já no final da campanha, a campanha praticamente vencida. Bom, o fato é que, com a morte de tio Lauro, passa papai, então, a assumir um protagonismo maior do que ele vinha tendo nessa altura. Quer dizer, a ponto do governador eleito em substituição a tio Lauro, mesmo partido, PSD, Régis Pacheco, convidá-lo para a prefeitura de Salvador. E então papai começa uma nova trajetória, que é a trajetória do administrador público, né, que foi uma trajetória com a qual ele se identificou bastante. Quer dizer, todos nós temos conhecimento que papai não se dizia um político nato.
não era da natureza dele a flexibilidade típica, né, do político e tal, mas do administrador, quer dizer, de ter estas posições, de ter firmeza, de ter sensibilidade para as demandas sociais da época. Quer dizer, a Bahia, Salvador, vivia naquele momento um grande fluxo, né, de êxodo rural, né? Então, portanto, a cidade vinha um processo de crescimento muito acelerado e papai soube naquela altura, no início dos anos 50, começar a dar respostas a essa demanda por habitação, por mobilidade, por vias públicas, por lotes urbanizados para fixação desse grande fluxo de pessoas do campo. Então, foi nesta vertente, quer dizer, nesta tendência que papai mais se identificou, de fato, como um administrador público. E talvez o Mano não possa lembrar algumas obras importantes dele, né? Mano Pedro também, nesta época, já tinha uma certa idade e acompanhou muito de perto. Eu apenas nascia naquele momento, tanto que eu fui conhecido naqueles anos, 52, 53, como prefeitinho, mas eles podem certamente apontar realizações importantes de papai naquele momento. Eu tenho lembrança, eu era bem garoto, mas os garotos daquele tempo viviam muito convivendo com os adultos, de forma que eu conhecia os assuntos da prefeitura e me empolgavam com ele. Tanto que, quando eu podia, eu me introduzia dentro de um carro da prefeitura com meu pai para ver obra. Eu, garoto, tinha 6 anos, 7 anos, todas elas eu me lembro. E meu pai caracterizou-se por realizar obras de grande vulto, de duração muito longa, e que, às vezes, a própria Câmara queria coisa mais simples, para poder aparecer com mais rapidez. Eu destacaria, de saída, desapropriação de grande área de subúrbio para fim de ocupação popular. Ele fez uma grande obra também, que foi o túnel Américo Simas. Esse túnel deu trabalho, porque na época se desejava que ele fosse feito do Corpo de Bombeiros para o elevador Lacerda. Ora, se essa obra tivesse sido nesse trajeto, hoje não passeia mais ninguém, porque não teria nenhum significado. E o túnel Américo Simas, hoje, efetivamente, é uma obra de grande uso da interligação da Cidade Alta com a Cidade Baixa. Ele também iniciou uma obra de grande porte, essa eu me lembro de ter vindo também bem garotinho, que foi a Avenida Vale do Camurugipe, circundando o rio Camurugipe, que depois da saída dele, anos depois, Antônio Carlos Magalhães desenvolveu um projeto muito maior, chamado Avenida Antônio Carlos Magalhães, de nosso uso largo até hoje em dia. Então, nosso pai, e essas obras que ele fez, não foram fáceis, porque ele me dizia como o poder público reagiu a ele fazer essa obra do túnel tão distante, já que naquele tempo o túnel seria realmente muito distante para o burburinho da cidade. Mas ele bateu o pé firme. Por outro lado, queriam dificultar a ação dele, se eu me lembro, achando que ele estava querendo se valorizar. Então ele disse, vocês vão dar ao túnel o nome que vocês quiserem, só que ele vai ser lá, e acabou sendo lá. Então passou a ser o túnel Américo Simas, obra de grande uso até hoje para nós. E várias outras ações que ele fez, na época de uma prefeitura realmente muito pobre. O nosso poder público realmente é de uma pobreza franciscana, e nós temos uma população pequena em Salvador, cerca de 600 mil habitantes. Hoje nós estamos com 3 milhões de habitantes. O pai do convívio também, que eu tenho uma grande lembrança, fui muito feliz, porque ele nos proporcionou alguns passeios, alguns programas. Naquele tempo nós éramos mais educados pelas mães. Os pais estavam mais ocupados externamente. Mas mesmo assim nos possibilitou, eu me lembro como hoje, a ida ao Yacht Club. Então era um passeio para nós formidável. Íamos de ônibus para o Yacht Club.
passeios também a Itapuã, e meu pai era um homem muito reservado. Me lembro que lá em Itapuã nós tínhamos tios que gostavam eventualmente de fazer um jogo de pôquer. Pôquer. E meu pai, coitado, trouxe um pôquer que ele tinha aprendido quando ele foi promotor, anos antes, em Camisão, atual Ipirá. Camisão. Então, o pôquer de Camisão tinha algumas diferenciações em relação ao pôquer urbano da época. Então, na época que ele jogava a ideia como uma possibilidade, então se dizia, olha, Oswaldo, isso é pôquer do Camisão. E se fazia brincadeira e tudo, ele também levava na risada e tudo. Então, eu tenho as melhores lembranças de nossas idas à praia também, em que ele, infelizmente, perdeu uma armação de óculos que tinha trazido da Europa em 1957. Ficou muito pesaroso, porque ele dava muito valor às coisas que ele tinha. Então, são lembranças que nós tivemos, viagens também que ele nos proporcionou, especialmente para Recife, Pernambuco, onde o gêmeo dele morava. Então, todos nós, nas épocas respectivas, fomos até lá. Lembranças formidáveis, viu? Que eu gostaria de deixar que os meus irmãos possam completar o que ele também tem para completar disso e muitos outros assuntos. Olha, eu tenho aqui diante de mim a fotografia do prefeito Oswaldo Gordilho por volta do ano de 52, talvez, no gabinete dele. Gabinete que eu, na adolescência, resolvi frequentar para aprender a lidar com a coisa pública e acompanhar a vida dele e testemunhar o exercício de um agente público como ele foi, tão envolvido com o interesse social, com as obras públicas. E essa foto mostra bem o homem que ele era, a seriedade, a maneira com que ele se colocava a serviço da comunidade. Essa obra que foi referida pelo Mano Agenor, foram muitas obras que o Mano Agenor referiu, ela seguia um plano de um gênio do urbanismo chamado Mário Leal Ferreira. Este homem criou um sistema viário para a cidade de Salvador que deixava a sociedade tradicional impactada com aquilo, mas não aceitava, porque achava irrealizável. A prefeitura não tinha condições financeiras de arcar com aqueles ônus tão elevados, que obras daquele porte e haveriam de impor. O túnel foi a primeira delas. A obra do túnel, meus caros, foi sabotada de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Diziam que se ele furasse debaixo do local onde o túnel foi perfurado, que o pirulinho ia derrear, ia afundar. Ele contratou um grupo de engenheiros, ele determinou que um grupo de engenheiros da prefeitura fosse a São Paulo fazer um curso de geologia para fazer uma avaliação técnica sobre os riscos que o buraco do túnel poderia oferecer na sua construção. E, infelizmente, ele não chegou a concluir a obra foi concluída anos depois, mas eu cheguei a percorrer com ele o buraco aberto de jipe, em condições muito adversas, porque o piso ainda estava em condições muito hostis para a marcha dos veículos, mas ele conseguiu fazer o buraco. Depois dele, os administradores, é uma prática comum que ele denunciou no livro dele, chamado O Túnel no Tempo. Os administradores deixam as obras paralisadas para que os autores dessas obras não sejam identificados como sendo responsáveis pela coragem de construir obras daquele porte. As obras também dessas avenidas, chamadas Avenidas dos Vales, que depois foram executadas por Antônio Carlos Magalhães, também vieram do começo da administração do papai, seguindo o plano do Mário Leal Ferreira. E eu, na minha adolescência, já de paletó e gravata, frequentava o gabinete dele, como eu disse, para aprender a lidar com a coisa pública. E, uma certa época, o serviço de lixo era um serviço centralizado, era realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador. Caminhões velhos e tal. E um grupo de vendedores de caminhão se acercou do papai para tentar vender caminhões novos para o serviço de coleta de lixo, aí por volta dos anos 52. E eu acompanhei as reuniões
Havia um debate entre eles sobre a questão de preço. Os caminhões eram muito caros, eram caminhões todos importados, o Brasil não fabricava ainda esse tipo de veículo. Então, havia um impasse em relação ao preço. Um dos vendedores levantou-se da mesa onde papai despachava com eles e me chamou na janela e disse: "O senhor é filho do prefeito, né?" Eu tinha 14 anos. Eu sou. "Olha, está vendo aqui o impasse, parece que seu pai não está querendo pagar o preço. Se você conseguir convencer seu pai a comprar os caminhões, você vai ganhar de presente o valor correspondente a um caminhão." Olha, aquilo foi o primeiro encontro que eu tive com a corrupção, porque eu não sabia o que existia isso. Quer dizer, uma proposta desta magnitude, feita diretamente ao filho da autoridade pública responsável pela compra. Não havia licitação naquela época, a lei das licitações é uma lei posterior. Aquilo era um ato, vou chamar um ato de império da autoridade pública. Ela tinha que julgar da conveniência ou não e do valor. Evidentemente que a conversa foi interrompida, à noite eu contei para ele, e ele cancelou totalmente as negociações, que só foram retomadas no ano subsequente, já de outra empresa, mostrando que esse tipo de tema criminoso, infracional, não chegou ao nosso pai, e soube repelir isso da maneira mais veemente possível que eu já tinha podido assistir na minha vida, com a minha pequena experiência na área do serviço público. Como o meu tema tem sido varanda, eu recordo, e estamos recordando também nosso pai como prefeito. Naquele período ele convidou para a festa do 2 de julho, a festa da independência da Bahia, convidou o prefeito de São Paulo, na época, Jânio Quadros, para vir para essa festa. E um dia antes ou depois, isso eu não tenho certeza, não me lembro mais, mas houve um coquetel na nossa residência, lá na Joana Angélica, com Jânio Quadros e os amigos que ele trouxe com ele. E foi uma festa muito bonita, dentro dos padrões antigos, nada a ver com a atualidade, mas de um determinado momento, na varanda, o nosso baiano Dorival Caymmi se apresentou, dando um belíssimo show para todos nós. Então não podia deixar de recordar essa festa na varanda e no período da prefeitura de nosso pai. Em janeiro de 61, os nossos manos Maria Alice e Pedro dirigiram-se para a sua vida já de adulto em São Paulo e Pedro em Brasília. Então a casa, que era composta de 4 filhos, reduziu-se a 2, e 2 menores, eu e o Mário Jorge. E a casa ficou grande. Morava conosco também a nossa avó, por parte de mãe, que também veio a falecer. Então a casa transformou-se numa casa enorme. Então a nossa mãe desejou realmente mudar de casa. E a resistência do nosso velho pai foi grande, porque ele não tinha nenhuma convivência com assunto de obra, de fazer casa, os transtornos que gera. Mas ele acabou accedendo, não só accedendo, e acabou achando a casa ideal para nós. Então a nossa casa foi identificada por ele numa determinada revista. E foi essa casa que foi feita logo adiante, na rua do Bolivar Pedro Veloso Godinho, número 1, e que nós vivemos até a morte deles, em 95 e 96. Essa casa até tive a oportunidade de ter uma participação maior, porque participei da construção dela, do acompanhamento, do controle, já que não precisamos de engenheiro, porque tínhamos um bom mestre de obra, e não precisamos de um arquiteto, porque tínhamos um bom desenhista, que foi quem elaborou a planta da casa. A casa é uma casa muito simpática, de quase 300 metros quadrados, que está lá até hoje em bom estado de conservação. Construída há quase 60 anos. É um colonial, né? É um colonial. Estilo colonial, chamado estilo colonial brasileiro. Era o desejo, principalmente da minha mãe. Olha, eu devo dizer que o meu pai teve uma experiência fora da Bahia, pouco depois de formado. Ele foi chamado para atuar no escritório de advocacia em Porto Alegre,
no começo dos anos 30. Ele formou-se em 1929. E teve essa experiência. É uma experiência que ele guardou registros muito fortes dessa presença dele lá. Fez amizades, trabalhou no escritório de advocacia, cujos descendentes se tornaram depois meus amigos fraternais. Mas o pai dele o chamou de volta, aí pelos anos 33, 34, eu não sei exatamente a data, talvez 35, porque precisava dele no prosseguimento da sua atividade numa empresa que ele tinha de locação de imóveis, uma administradora de imóveis, e também uma empresa, uma serraria que ele possuía. Então, as pessoas me perguntam, o que levou você a deixar a Bahia? Talvez a mesma coisa que levou o papai a deixar a Bahia, para procurar um novo campo de trabalho, novos desafios, como se tivesse sido chamado por uma luz qualquer, encaminhando para um novo posto, uma nova forma de ver a vida, dentro de um ambiente completamente diferente daquele ambiente dentro do qual havíamos crescido. Noto que essa minha partida foi muito sentida, porque, afinal, a família que estava se reduzindo de 4 filhos para 2 presentes em Salvador, mas ele sempre me estimulou muito a fazer esse traslado. E tanto me estimulou que eu devo dizer a vocês que naquela época, as ligações de Brasília com Salvador e de Salvador com Brasília eram ligações praticamente unilaterais. Era só uma parte que eu via. Você não conseguia ter um diálogo pelo sistema de micro-ondas satisfatório. Então, ele me deixou ficar em Brasília cerca de 1 ano, sem notícias, salvo troca de cartas, até que, mais aproximando do final do ano de 1961, eu cheguei lá em fevereiro de 61. Ele foi lá me visitar, para ver as condições do lugar, ou seja, ele deixou que eu me organizasse pessoalmente, fazendo as minhas escolhas e seguindo os caminhos que me eram indicados de acordo com as circunstâncias da minha pouca idade. Eu tinha apenas 22 anos de idade. Isso é uma marca do nosso pai, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa que acreditou nas escolhas que os filhos foram fazendo no curso da vida. Acreditou, valorizou e nunca cobrou nada além daquilo que é possível dentro dos limites de cada um de nós. Isso é uma coisa que eu tenho muita vaidade de dizer isso. Quanto que ele confiou nesta minha decisão de deixar a Bahia, nunca, sem fazer nenhuma alusão com a escolha que ele fez de ir para Porto Alegre. Mas eu acho que eu também fui movido por algo parecido. Tanto assim que eu depois procurei me vincular com Porto Alegre, fiz amizades com os filhos do escritório, do dono do escritório onde ele trabalhou, e estabelecemos uma relação de afeto, de confiança mútua durante longos anos. Todos eles já partiram para a eternidade. Nesse mesmo janeiro, eu já estava noiva de Milson Berbert de Castro Pessoa, ilhéense, filho também de um ex-prefeito de Ilhéus. Nos casamos e fomos morar em São Paulo, onde ele, advogado, trabalhava no escritório, e lá permanecemos por 4 anos. Ele desejou retornar à Bahia. E nossas filhas já estavam nascidas, uma já frequentando a escola, o jardim infantil. Eu disse, se vamos voltar para a Bahia, é agora, porque eu gosto muito de São Paulo. Poderia ficar aqui, mas se é para voltar, tem que ser logo. E retornamos à Bahia, porque também eu ficava lá sentida porque as filhas não tinham os avós e os tios. Eu gostaria que houvesse essa continuidade de família, porque a família foi valorizada pelos meus ascendentes e continua sendo valorizada, muito valorizada por todos nós. E as minhas filhas também, nascidas em São Paulo, Ana Paula e Ana Teresa, também são dessa mesma linha de valorizar a família. Todas 2 casadas, Ana Paula casada com Rogério Albuquerque e Ana Teresa com Miguel Calmon. Filho de Ana Paula chama-se Matias Albuquerque, e os filhos de Ana Teresa e Miguel chamam-se Miguel Calmon e também Daniela Calmon.
Então, essa é a nossa família que eu, descendente de mim, que eu sinto assim um orgulho e uma alegria muito grande de ter formado essa família e de ser responsável por ela. Retomando o fio da meada, a partir da saída dos dois, né, dos dois mais velhos de casa, ficamos os dois, né, num imenso vazio, né, porque, enfim, esses dois irmãos eram, enfim, referências dentro de casa, eram uma força dentro de casa. Mas eu me lembro perfeitamente do embarque de Pedro, por exemplo, a varanda, né, retomando a varanda entupida de caixas, de livros, enfim, da mudança dele para Brasília. E papai muito envolvido com aquilo, e com pincel atômico, anotando endereços, detalhes e tal, numerando caixas, etc e tal. E eu enchendo ele, porque eu queria, a todo custo, comprar um carrinho elétrico com um controle remoto, né? Então, numa certa altura, ele chamou das empregadas, deu um dinheiro e me despachou, né, para se ver livre ali daquela pressão toda e tal. E quando eu voltei, não achei, obviamente, o carrinho, né, para comprar no comércio lá de São Pedro, eu acabei comprando um revólver de espoleta, um revólver muito parecido com um revólver verdadeiro e tal, que ele então perguntou, então comprou o quê e tal? Eu abri a caixa e tal, eu tirei aquele revólver, apontei para ele, eu disse, meu filho, você quer matar seu pai? Né? Ele fez essa cara de espanto, né? Porque era uma coisa inusitada completamente, fora do cálculo dele, né? Naquele momento. Mas enfim, fomos aos poucos superando essa ausência dos dois. Lissi voltou alguns anos depois e passamos então a ter essa convivência anual com Pedro, que era um momento muito esperado todos os anos, né? Praticamente para celebrar o Natal, porque era a grande festa da família, né? O Natal era o grande momento que reunia toda a família, né? Não era só o núcleo, mas, enfim, todos os parentes, contraparentes, etc. Era uma casa cheia. E Pedro, então, se fazia presente também para essa comemoração, e era quando nos atualizávamos, porque Pedro sempre foi um portador, né, de notícias do Planalto Central, do governo, da política, do que está acontecendo. Então era uma presença muito aguardada. E, ao mesmo tempo, Pedro também movimentava a família, criava toda uma movimentação, quer dizer, de passeios, de praias, de saídas de barco, enfim. Então passamos a ter essa convivência anual, né, esporádica com Pedro. Houve uma época até que eu me lembro muito, assim, com uma recordação que eu tenho assim, muito afetuosa dessa época, que ele começou a ter uma namorada aqui na Bahia, e eu também estava me ensaiando na música, enfim. Então, a partir desse momento, passamos a ter uma aproximação também muito grande, né, por convivência, né, com essa namorada, com a música, no seminário de música e tal. E as baladas à noite, né, as saídas para boate e tal, quer dizer, foi um momento de grande excitação, né, para efervescência. E efervescência também para todos nós. É interessante também notar como a saída de papai a Porto Alegre, nos idos de 1930, e a saída de Pedro, também em 61, para Brasília, e isso criou uma rota, né, de saída na família, um desejo enfim, de sair também para o mundo e conhecer, e, enfim, experimentar. E o fato é que eu também fiz minha saída, né? Depois que eu fiz o superior, né, em administração de empresas na Universidade Católica de Salvador, eu prestei concurso. Era um programa do Ministério das Relações Exteriores, um programa de formação, de capacitação de profissionais em comércio exterior, e isso me levou a Brasília, onde eu fiquei lá praticamente 9 meses, né, me capacitando,
juntamente com uma turma de 28 selecionados no Brasil inteiro. E no final do curso, na seleção, eu acabei seguindo para a Venezuela, que acabou se revelando um excelente posto, porque era um momento de aproximação diplomática do Brasil com a Venezuela, em função do petróleo. Isso gerou na embaixada um dinamismo completamente novo, um aprendizado muito grande para mim, né, da experiência diplomática e da experiência comercial. Bom, isso foi feito em 80, e antes da partida casei com Luciene, Tanuri, Gordilho. Nos casamos e seguimos viagem. E lá em Caracas ficamos 2 anos. Ela também, durante um bom período, praticamente 1 ano, trabalhou num banco venezuelano, chamado Banco Provincial. Bom, voltamos em 81, final de 81, e nos estabelecemos no Rio de Janeiro. Quer dizer, era uma aspiração minha, uma aspiração dela também, de começar uma vida fora da Bahia. E, bom, as dificuldades da época, acabamos, ela era funcionária do Banco Econômico, licenciada, retomou a atividade dela no Banco Econômico, na área de tecnologia de informação, numa especialidade muito necessitada, muito cotada naquele momento, que era na área do Open Market. Então, ela, com essa competência que ela tinha na área de tecnologia de informação, ela desenvolveu sistemas mais atualizados tecnologicamente para a área de Open Market do banco. E eu me associei, quer dizer, comecei a trabalhar numa empresa pública chamada Serpro, também de processamento de dados, num programa pioneiro, um programa precursor de distribuição de informações públicas para a comunidade empresarial. Então, foram 8 anos no Rio de Janeiro, e lá constituímos nossa família, né? Em 83 nascia meu filho Vitor Tanuri Gordilho, hoje advogado, militante aqui na área do direito tributário, em Salvador. E em 85 minha filha Camila, que, enfim, hoje também é médica, especializada em retina, na área oftalmologia, retina, e vivendo em Ribeirão Preto, com uma filha, uma neta minha, linda, chamada Alicinha, a paixão da minha vida. Pois é, nós 4, os 3 demonstraram vontade de iniciar uma vida fora da Bahia, né? Pedro foi para Brasília, Maria Alice para São Paulo, Mário também, em outro momento, foi para Venezuela. Eu fiquei por aqui, e por aqui constituí a família, porque foi quando eu terminei meu curso de administração, e aqui casei logo depois e fizemos família. Foram 4 filhos, maravilhosos, todos casados. A primeira filha é Gabriela, psicóloga, casada com também psicólogo Cláudio. O segundo é Ricardo, casado com a magistrada Elke. O terceiro é Rogério, casado com a médica Daiane. E a quarta filha é Juliana, minha colega de profissão, administradora, casada também com o administrador, Fabiano. 3 netos. Sofia, a primeira, já uma mocinha, já com 11 anos de idade, muito simpática, muito bonita, muito agradável. O segundo neto é o Vinícius, já com 5 anos e pouco, e o terceiro é Henrico, com 2 anos. As famílias hoje não nos copiam em termos de família grande, né? Eu tive 4, cada um só tem 1. Mas estão muito bem, estão muito felizes com o que têm. E assim vão levando a vida deles. E todos eles convivendo no dia a dia com a avó que tem, com a mãe que tem e a avó, Nádia Calmon Moreno. De forma que é isso, pessoal. A minha família, com muito prazer, eu tenho essa grande família no meu convívio diário.
Lá em Brasília, temos uma boa convivência com os 3 filhos que moram na cidade onde eu resido. O mais velho, Pedro Antônio, que já me trouxe um neto encantador, mora em Portugal, com a mãe. Temos a Maria Celina, que é formada em Direito e concursada no Serviço Público Federal, exercendo a função de técnico judiciário perante o Tribunal Superior do Trabalho do Gabinete da Presidência. E o mais novo, tem 32 anos, o João Orlando Monteiro Gordilho, que trabalha também concursado no escritório de advocacia, chamado Matos Filho. Então é uma descendência. Os 2 mais novos seguiram a minha profissão, o mais velho não quis. E sim, me parece que nós constituímos uma família muito feliz, muito alegre, com boa convivência, com uma comunicação muito fácil entre eles. E isso, a meu ver, é o que engrandece os pais e mostra que os caminhos que os pais indicaram foram aceitos e estão sendo bem praticados. A nossa casa sempre foi a casa dos nossos pais, sempre foram casas de muito movimento, de encontro de família. Então, festas mesmo, porque todos os 2 foram aglutinadores familiares, digamos assim. Eles tinham prazer em trazer a família para estarem juntos, estarem próximos, serem mais amigos, enfim. Então, eles celebraram as bodas de prata, celebraram as bodas de ouro, fora as celebrações Dia das Mães e dos aniversários deles, dos filhos, claro. Sempre, aniversário dos filhos sempre feitos assim com muito carinho, as lembranças feitas pela mamãe. Lembranças assim muito especiais. Ela tinha prazer em realizar mesas de aniversário com as lembranças Personalizadas. Pois é, tudo muito personalizado para cada um. E o talento que ela tinha também de produzir. A criatividade dela nessa produção que não se repetia, não é? Então, foi uma casa de muito movimento e nós procuramos, de alguma forma, relevar essa atitude dos nossos pais também com esse desejo de aglutinar nossas famílias, nossos parentes mais próximos, amigos. Isso é uma coisa que realmente nos dá muito prazer. Então, eu digo, os domingos também vinham os filhos com os netos para almoço ou para jantar, sempre momentos assim de muita intimidade, de troca de ideias. Havia tanto empreendedorismo aos domingos que durante a semana acabava morrendo um pouco, porque as ideias surgiam assim muito fortes para tudo isso. Agora eu tenho que relevar bastante a festa maior da família, que era o Natal. O Natal foi comemorado 59 anos na família dos meus pais. A única vez que não houve comemoração foi quando Lauro Farani Pedreira de Freitas, irmão da minha mãe, faleceu naquele desastre de avião, em que a família ficou muito sofrida. Foi um momento de muita dor para todos, então foi o único Natal que não houve comemoração na nossa casa. Mas o Natal que começou, digamos, com o casal, terminou já com os 4 filhos e os netos, não chegou aos bisnetos, mas netos sim, e essa era a festa maior, porque minha mãe fabricava as lembranças, ela multiplicava as plantas que tinha em casa também para fazer de lembranças, fora os bordados. A árvore de Natal era muito bonita, o presépio também ela fazia questão de ter presente para a festa maior da cristandade, não, a maior da cristandade, uma das maiores da cristandade, mas
Então, nossos natais eram as festas, digamos, da família. Eu vou dizer a festa maior porque a família toda era convidada. Então, do pequeno Natal que formou o casal inicial, depois já com os filhos, com os netos, mas foram chegando outras gerações. Então, no final de 59 anos, já havia 4 gerações participando das festas de Natal no Boulevard Pedro Gordilho, onde eles já moravam no final da vida. Era um encontro assim de muito amor, os primos adoravam e cantávamos ao redor da mesa as músicas de Natal que nossa mãe, como professora de música, fazia questão de cantar todos o Noite Feliz, o Adeste Fidelis, e, enfim, tinha vozes melhores, vozes menos boas, mas no conjunto ficava uma coisa linda porque era a família cantando. Então, depois aquela ceia farta, bonita, como meu pai e ela gostavam, e tudo isso nos foi possível fazer porque nós tínhamos um grupo de servidoras que realmente, de muito peso, de muito afeto à família. Eram 5 irmãs que estiveram na nossa casa. A nossa babá, que foi Ruth, Maria Ruth, digamos, a governanta seria Maria Esther, a arrumadeira da parte de cima, Maria Isabel, Judite era cozinheira e Jessé ajudava também na limpeza e tal. 5 irmãs. E todas essas eram conduzidas e orientadas pela querida Maria Lúcia Jesuíno da Cruz, apelido Maína. Maína foi a ama de leite de nossa mãe e do irmão dela, Lauro. Essa pessoa era especialíssima, eu vou dizer que é especialíssima, porque aqui na minha casa eu tenho uma mão segurando uma tocha, e eu digo que a mão dela, uma mão negra, segurando a tocha que abre caminho para nós. Ilumina. Tal o carinho e o afeto e o amor que sempre tivemos por ela. E posso dizer que ela está enterrada no mausoléu de Lauro Farane Pedreira de Freitas. E as outras que já faleceram estão enterradas também no mausoléu da nossa família Gordilho. Tal o amor, a afeição que nós sempre tivemos por elas e recebemos delas. Nossos pais viveram uma longa existência, ambos. Essa existência dos nossos pais foi muito bem preenchida por ambos. Ele tinha uma saúde muito valorosa, cuidava-se bastante, não fazia excessos. E a partir de um certo momento, quando ele perdeu uma parte da visão e uma parte da audição, nas minhas vindas aqui eu sentia que a vida não estava mais trazendo grande interesse para o nosso pai. Isso foi compreendido facilmente por mim, porque eu sei o que é isto. Agora, sobretudo nessa minha alta maturidade, é o esforço que é necessário ser feito para que a vida deva continuar. Eu, infelizmente, não tive nenhuma comorbidade como ele teve. Então, num certo dia, chamado pelos irmãos, ele já tinha sofrido uma pequena queda, estava imobilizado. A imobilidade das pessoas idosas geralmente leva à finalização do tempo. Eu fui visitá-lo, ele estava tomando um soro, até curiosamente, de soja, eu não sabia que existia isso, uma proteína de soja líquida. E quando eu cheguei perto, ele disse: meu filho, eu não quero mais. Então, com dificuldade, eu compreendi e aceitei. A mesma coisa com ela. Também foi internada, teve uma dificuldade intestinal, foi na UTI, e lá ficou durante algum tempo.
esperando a chegada da neta, que ela amava muito. E assim eu digo que os nossos pais partiram em paz. Partiram quando eles acharam que era chegada a hora. E é o que eu desejo a todos nós, que saibamos que na hora que o sinal for dado, que devemos compreender isso, esse grande fenômeno da existência humana, que é a compreensão da finitude do tempo. Temos que saber isso a partir do certo momento das nossas vidas, marcadamente quando não temos comorbidades. Eles souberam e ensinaram. Num certo momento, alguns anos depois da morte do papai, eu estava naquela fase que antecede o sono, mas que não é mais de um estado de consciência. É um estado de semiconsciência. E ele me aparece, eu dirigindo um carro, Avenida L2 Sul, em Brasília, bem em frente ao prédio da OAB, e ele está ao meu lado, eu dirigindo o carro, e ele ao meu lado, em silêncio. E eu explicando a ele, nessa visão que eu tive, que os colegas de escritório queriam transferir o nosso escritório para uma região residencial, estava muito em moda isso dava mais status aos escritórios, e eu insistia que o escritório deveria continuar na área comercial, onde ele foi criado, anos passados, apenas mudando de endereços, e eu não via com muita alegria, com muita simpatia, com muito conforto, digo melhor, essa transferência. Então eu contei essa história para ele ouviu sem lhe dar uma palavra, e pouco depois que eu encerrei a narrativa, eu o vi num carro, no sentido contrário ao meu, dirigindo este carro. Ele não estava de carona, não, ele estava dirigindo, abanou a mão para mim, e eu compreendi. Meu filho, agora é com você, faça a sua escolha. É essa a lição. Então, aqui nessa nossa varanda, manos, estamos encerrando essa história da nossa vida, das nossas vidas, tão pautadas aqui nesses álbuns, tão registradas aqui nesses álbuns, mas nossos pais nos deixaram no momento certo. Nós somos privilegiados de termos tido pais com essa longevos, e estamos aqui também longevos e nos sentindo com responsabilidade de passar para as gerações mais próximas e as mais que por vindouras esse legado que recebemos. Estamos aqui em paz, recordando vidas tão bonitas, mas estamos muito em paz, porque eles nos fizeram sentir essa paz, como quem diz, recebemos de vocês o que vocês tinham para nos dar. E nós dizemos para eles, recebemos o que vocês podiam nos dar. Somos muito felizes. Muito bem. Muito bem.